vale a pena. Posso ouvir um amém? Graças a Deus, obrigado. Vamos para a palavra do nosso Deus? Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo. Abra no capítulo de número 34, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, mas vai ser colocado aqui também no telão, Êxodo 34, versículo 35, Êxodo 34, 35, eu gosto muito deste versículo, Deus tem falado muito ao meu coração. O tema que eu quero falar com a igreja nessa noite, com você, meu querido, minha querida, é a respeito da glória de Deus. A glória de Deus é para os seus filhos. Nós fomos criados, você, eu, todos nós, fomos criados para a glória de Deus. E eu quero falar sobre isso nessa noite. O meu tema é a glória de Deus. Êxodo 34, 35, diz assim: assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele, falar com Deus. Vamos orar? Eu te convido para a gente fazer uma oração. Pai amado, querido, em nome do teu Filho, em nome de Jesus, nosso Senhor, Senhor da igreja, Senhor Todo-Poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, neste nome maravilhoso nós oramos. Fala conosco, manifesta sobre nós, sobre toda a igreja, sobre todos os teus filhos, adultos e jovens, crianças, manifesta a tua glória, Deus, que a glória do Senhor resplandeça nos nossos rostos, nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso ir e vir, aonde estivermos, que a glória do Senhor Jesus esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Este livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, é um livro maravilhoso. Ele narra momentos muito especiais do povo de Deus. Ele narra o momento que Moisés nasce, lá no capítulo 2. Moisés nasceu numa época muito difícil, porque havia um decreto do faraó, do tempo que Moisés nasceu, e esse decreto era para que as parteiras, quando dos filhos dos hebreus, a criança fosse do sexo masculino, essa parteira deveria matar essa criança. Havia esse decreto. Se fosse do sexo feminino, não, mas do masculino, sim. Por quê? Porque o povo de Deus se multiplicava muito rapidamente. As hebreias, elas tinham muitos filhos, e eles então foram se multiplicando dentro do Egito, e o faraó não aguentava mais ouvir falar que nascia menino do povo dos hebreus. Então ele queria matar o povo que nascesse. Já no nascimento ele já queria matar a criança, e Moisés nasce debaixo dessa sentença. Mas Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que cuida dos seus filhos, Deus é um Deus que cuida do seu povo, e Moisés nasceu, e pelo milagre de Deus, sabe quem criou Moisés? A filha do próprio faraó que soltou esse decreto. Não é maravilhoso? Como que Deus faz as coisas, né? Deus, querido, Ele sempre vai cuidar de nós, Ele sempre vai cuidar de você, amém? Não pense que Deus vai se esquecer de você. Não pense que Deus vai deixar você sozinho nas suas lutas e nas suas batalhas. Não, Deus sempre está conosco. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam. Então, nas suas lutas e nas suas dificuldades, Deus vai estar com você, porque você confia em Deus, amém? Você confia em Deus e você não vai se abalar, e o Senhor vai te ajudar e você vai vencer todas as tuas batalhas. Então Moisés nasce nesse contexto, e o povo estava clamando por libertação, porque o povo estava debaixo de um jugo muito pesado lá no Egito. E aí no capítulo 3, Moisés tem uma experiência maravilhosa de ter um encontro com Deus, e aquele encontro com Deus tem toda uma história, né? Moisés primeiro ele tenta servir a Deus na força, e não deu certo. E aí ele foge, e lá no deserto ele passa 40 anos, e ali foi um tempo que Deus treinou ele,
Deus treinou a paciência de Moisés, e a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. E aí no capítulo 3, ele está pastoreando os rebanhos, as ovelhas, e ele vê uma sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia. A sarça é uma árvorezinha baixinha do deserto, uma árvore tortinha, uma árvore, né, que não tinha tanta importância, mas que tem uma simbologia, simboliza a natureza humana. A natureza humana, queridos, ela é muito frágil. Sem Deus, nós somos muito frágeis. E aí, aquela sarça pegava fogo, e Moisés começou a olhar aquela sarça, e viu, até esse louvor agora que nós cantamos, o último, fala exatamente disso. A sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Ela permanecia intacta. Algo extraordinário, sobrenatural que estava acontecendo ali. E aí o que aconteceu? Moisés olha, e aí ele escuta uma voz, Deus fala com ele. Deus começa um momento novo com Moisés a partir daquela experiência, e Deus manda Moisés ir tirar o povo. Então esse livro de Êxodo, ele narra as pragas que Deus enviou para que Faraó soltasse o povo, porque Faraó não queria soltar aquele povo. Foram 10 pragas que devastaram a nação egípcia, e na última praga, os filhos primogênitos de cada família egípcia morreu naquela noite. Foi a noite que Deus tira todo o povo dele do Egito, e o povo saiu com riqueza, porque o povo pedia para os egípcios, e eles davam ouro, davam prata, davam objetos de valor, e o povo saiu dali com muita posse, com muita riqueza, com muita coisa que o povo egípcio deu para eles, porque o povo egípcio queria que eles fossem embora. O povo já não aguentava mais as pragas, e o povo sabia que toda aquela praga que estava caindo sobre a nação deles, era por conta de que Faraó não liberava aquele povo. E Moisés ia lá e falava, olha, deixa o meu povo ir. Deus diz, deixa o meu povo ir. E Faraó endurecia, até que na 10ª praga, Faraó não aguentou e liberou o povo. Então esse livro é um livro maravilhoso, ele narra esse momento da saída, a travessia pelo deserto, a travessia a pé pelo meio do Mar Vermelho, a jornada no deserto, as instruções de Deus sobre as celebrações, o modelo para a construção do tabernáculo, tudo está narrado aqui neste livro do Êxodo. E Moisés, esse líder que Deus ungiu, que Deus chamou para tirar o povo dele do Egito, Moisés, ele teve que fazer uma decisão na vida dele. Ou ele continuava sendo um príncipe do Egito, porque ele foi criado como um egípcio, ele foi criado no palácio de Faraó, ele era chamado filho da filha do Faraó. Mas depois ele descobre, já adulto, que ele era um hebreu, que ele fazia parte daquele povo que era escravizado pelo Faraó. Então ele tem que tomar uma decisão: eu fico no palácio ou eu vou me juntar a este povo? E tem um testemunho lindo de Moisés que está lá no livro de Hebreus, né, o livro dos homens, das mulheres de fé, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 24, a Bíblia fala da decisão que Moisés toma. Moisés se tornou um dos maiores profetas de Deus na história do povo de Deus, né? Ele foi um legislador, mais do que um profeta, ele foi um legislador, né? Mas no versículo 24 de Hebreus 11, diz assim, olha, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Aquele prazer de morar no palácio, aquele prazer de ser chamado filho da filha de Faraó, de as pessoas, quando Moisés passava, quando ele era o príncipe ainda do Egito, as pessoas o reverenciavam. Aquele prazer, ele considerou aquilo como prazer transitório do pecado. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. E o verso 26 diz assim, porquanto ele considerou o opróbrio de Cristo. Essa palavra opróbrio quer dizer vergonha. A vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés enxergou algo espiritual, Moisés enxergou algo eterno, muito superior e muito maior do que aquele
aquela coisa dele ser o príncipe do Egito. Sabe, aquele prazer de ser filho da filha do faraó, de estar numa família nobre, né? Numa família que tinha uma condição financeira alta. Ele abriu mão daquilo, porque aqui diz, ele contemplava o galardão, ele contemplava uma recompensa maior que Deus tinha para ele. Você sabia, querido, que Deus está preparando algo grande para nós? A salvação é um dos maiores galardões de Deus para nós, e nós vamos manter viva no nosso coração a esperança da salvação de Deus em Cristo Jesus. Quero ouvir um amém seu. Então, esse texto de Êxodo, que nós lemos, né, o primeiro que a gente leu, que fala que o rosto de Moisés resplandecia, ou brilhava, né? Fala que Moisés, quando ele desceu do monte Sinai, aonde ele encontrou com Deus, ele desceu com o rosto brilhando. Por quê? Porque ele esteve na presença de Deus, ele esteve na intimidade com o Senhor, e o rosto dele então começou a resplandecer. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu quero voltar com você um pouquinho no tempo, aí no livro de Êxodo, no capítulo 24, dos versos 12 a 18, eu não vou ler, mas depois você pode ler, você pode anotar e ler na sua casa. No capítulo 24, dos versos 13 a 18, nós encontramos Deus chamando Moisés para subir o monte, aonde lá no monte ele seria instruído por Deus, e aonde Deus então iria escrever aquelas 2 tábuas dos 10 mandamentos, e Deus escreveu, para que Moisés trouxesse para o povo. Na verdade eu vou ler para você, olha, disse assim o Senhor a Moisés, no capítulo 24, 12, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servo, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo. A palavra cimo que quer dizer no alto do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites no alto do monte, na presença de Deus. Ali Deus foi instruindo Moisés em muitas coisas. Nos capítulos 25, aqui é no capítulo 24, né? Do 25 em diante até o capítulo 31, Deus vai dando várias instruções a Moisés, sobre ofertas, sobre cerimônias, sobre como fazer o tabernáculo, sobre os utensílios que ele deveria construir, né? A arca da aliança, o altar de incenso, o altar de oração, sobre, então, as vestes dos sacerdotes, o óleo da unção, né, as especiarias para o óleo da unção. Deus foi dando essas instruções para Moisés. No capítulo 31, 18, vai acompanhando aí, tá, querido? Eu quero fazer uma sequência, eu quero te mostrar aqui uma sequência de realidades. No 31, 18, diz assim, e tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, Deus tendo acabado de falar com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Escritas por quem, queridos? O próprio Deus escreveu aquelas 2 pedras de pedra, aquelas 2 pedras, escreveu ali os 10 mandamentos naquelas 2 tábuas, que o próprio Deus esculpiu e entrega para Moisés. Preste atenção, depois de 40 dias que Moisés estava no monte, 40 dias e 40 noites, Deus então entrega estas 2 tábuas com os 10 mandamentos.
Acontece que enquanto Moisés estava ali naquele monte, esse tempo, né, o povo se impacientou. O povo achou que Moisés tinha morrido, porque Moisés demorava muito para voltar, né, do monte. E eles então fazem para si um bezerro de ouro, um ídolo. E eles começam então a dançar e fazer festa e algazarra, e eles estavam ali felizes adorando um ídolo, um bezerro de ouro. Isso desagradou o coração de Deus. Isso fez com que Deus se entristecesse com aquele povo. Sabe, querido, todas as vezes que nós saímos do propósito de Deus, Deus se entristece conosco. Porque nós somos criados para a glória de Deus. Fala assim: eu fui criado para a glória de Deus. E a glória de Deus não está nessas coisas, não está em ídolos, não está em objeto, não está nas riquezas. Deus tem riqueza, Deus tem bênção para nós, mas a glória de Deus não está nisso. A glória de Deus está nele, na pessoa dele. E aí, no capítulo 32, olha no verso 9 e olha o verso 10 comigo, o que que diz? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Que tristeza, dura cerviz, povo de coração duro. Foi isso que Deus falou. E olha o que Deus fala na sequência no versículo 10. Agora, Deus está falando com Moisés. Agora, Moisés, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus falou para Moisés: eu vou destruir esse povo, eu vou matar todo mundo, e a partir de você, Moisés, eu vou então fazer uma grande nação. Moisés não aceitou aquilo, querido. Deus, na verdade, não faria isso, eu creio. Deus estava testando o seu líder. Deus estava provando o coração de Moisés. Se Moisés falasse: então Deus, manda cair o fogo, eu tenho certeza que Deus não faria isso. Não faria, mas Moisés seria tirado de ser líder daquele povo. Moisés então, o que ele faz? Moisés tem a atitude certa, ele se coloca diante de Deus como um intercessor pelo povo. E Moisés clama diante de Deus a favor do povo. E Moisés ainda está lá no monte, Moisés não desceu. Quem avisou para Moisés que o povo tinha construído um bezerro de ouro foi o próprio Deus. E Deus falou: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés: pelo amor de Deus, Senhor, não faça isso, Senhor, por amor do teu nome, não faça isso. E começa: o que diriam os povos, que o Senhor tirou o povo do Egito e não deu conta de levar eles lá na terra que o Senhor falou que iria levar. E aí então Moisés desce do monte. Quando Moisés chega no pé do monte, ele quebra aquelas 2 tábuas que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. Ele chega lá embaixo, queima aquele bezerro que os israelitas tinham feito, reduz aquele bezerro ao pó, que ele espalhou sobre a água, e ele deu de beber daquela água aos filhos de Israel, para protegê-los. E é interessante que Moisés, ele deixou Arão e Hur, para na ausência dele, cuidarem do povo. E aí Moisés questiona Arão, sobre o porquê Arão fez aquele bezerro, porque foi o próprio Arão, o sacerdote, que ficou na substituição de Moisés como líder, que fez o bezerro. E olha a resposta de Arão, capítulo 32, verso 22. Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, falando para Moisés, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Ele jogou a culpa no povo. Lembra de Eva e Adão? Quando Deus questionou Adão, por que você comeu do fruto que não era para comer? O que Adão fez? Foi a mulher, Senhor, ela que comeu e me deu desse fruto. Mesma coisa Arão está dizendo. Você sabe, Moisés, que esse povo é propenso para o mal. Versículo 23. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse:
Quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Olha que resposta mais simplista, parece uma resposta de criança, não parece? Era o sacerdote que estava falando. Eu lancei o ouro no fogo, e saiu esse bezerro. Como se o bezerro tivesse ficado pronto por um passe de mágica. É claro que não foi assim. É claro que foi sendo trabalhado. Foi um processo ali, né? Agora, sabe qual foi o resultado desse bezerro de ouro? 3.000 pessoas morreram. Depois você pode estudar detalhadamente, eu não tenho condições de ler todos os versículos aqui. 3.000 israelitas morreram naquele dia, por causa dessa atitude idólatra. Porque eles foram adorar um ídolo, fabricaram um ídolo, deixaram de adorar a Deus, impacientaram porque o líder estava demorando, 40 dias apenas. Mas eles acharam que Moisés talvez tivesse até morrido lá no monte, porque quando Moisés subiu, o monte fumegava e fazia barulho, e eles pensaram, morreu, o homem morreu lá, eles ficaram morrendo de medo, mas construíram o bezerro. Esse povo, o coração deles estava muito longe de Deus. É um perigo o nosso coração longe da presença de Deus, queridos. Nós precisamos manter o nosso coração na presença de Deus e não longe de Deus. Mantenha o seu coração na presença de Deus. Mantenha o seu coração na intimidade do Senhor. Voltando aqui para a palavra, nos versículos 30 e 32 de Êxodo 32, diz assim: no dia seguinte, que morreram os 3.000, né? Que Moisés destruiu aquele bezerro, quebrou as tábuas. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Irmão, que líder, hein? Que líder que Moisés se tornou, porque Moisés estava disposto a perder tudo. Se o Senhor não quiser perdoar este povo, então o Senhor tira o meu nome também do teu livro. Moisés estava disposto ali, diante de Deus, no tudo ou nada. Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou a misericórdia do Senhor prevalece, ou o Senhor também pode, eu também não quero ir. E Moisés falou para Deus, no capítulo 33, 15, Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Moisés queria Deus presente junto com eles. Moisés intercedeu diante de Deus pelo povo, e Moisés queria a presença de Deus naquela jornada. Irmão, não faça nada sem a presença de Deus, não faça nenhum projeto sem a presença de Deus, não faça uma viagem sem a presença de Deus. Em tudo que você for fazer, na sua liderança, você que é um líder de célula, você que está servindo a Deus em alguma área, na música, no louvor, na área das crianças, em qualquer área, querido, não faça nada sem a presença de Deus, não faça na tua força, faça com a graça de Deus, com a graça do Senhor. Faça com a graça, com a presença de Deus. Ainda aqui no capítulo 34, Deus chama Moisés para subir novamente ao monte, e novamente Deus mostra a glória dele a Moisés. E é depois desse momento, na presença de Deus, desse segundo momento no monte, que o rosto de Moisés, então, ele resplandece a glória de Deus. O rosto de Moisés começou a brilhar, a glória de Deus, então, começou a resplandecer ali. E eu quero dizer para você, a glória de Deus na vida de uma pessoa, assim como foi na vida de Moisés, é o fato dessa pessoa se manter na presença de Deus. Nós cantamos aqui sobre a glória de Deus, nosso último louvor, mas queridos, nós nascemos para a glória de Deus, mas a glória de Deus, para que ela esteja conosco, nós precisamos estar na presença de Deus.
Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Então é o resultado de se estar na presença de Deus. E deixa eu te falar, é um esforço que nós precisamos dedicar todos os dias na direção dEle. Precisamos nos esforçar todos os dias na direção de Deus. Todos os dias você precisa separar tempo para orar, para buscar a face de Deus. Eu acabei de ler o livro de Salmos agora, os 150 capítulos de Salmos. E no Salmo 119, que é o Salmo que fala da palavra de Deus, no versículo 164, o salmista fala assim: 7 vezes no dia eu te louvo, por causa da justiça dos teus juízos. 7 vezes no dia eu te louvo. Deixa eu te perguntar, querido, você tem separado pelo menos um momento do dia para você louvar a Deus? Que você para de tudo, que você foca em louvar a Deus, talvez cantar um louvor, talvez até com um louvor cantado no seu celular mesmo, e você para e ali acompanha aquele louvor, louvando ao Senhor, e ali você fala: Deus, eu te adoro, eu te louvo, eu reconheço a tua bondade, a tua grandeza, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso que o Senhor abençoe o meu casamento, o meu filho, a minha filha, eu preciso que o Senhor abençoe o meu trabalho, o meu curso, que o Senhor abençoe o meu ministério. Quantos têm esse hábito, querido? Eu quero te incentivar se você não tem, porque o salmista diz: 7 vezes no dia eu te louvo. Que coisa, hein? O Salmo 104, no versículo 5, não precisa abrir, mas diz assim: olha, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai perpetuamente a sua presença. O que é algo perpétuo? É algo para sempre, querido. Buscai perpetuamente, buscai todos os dias a presença de Deus. Então Moisés, ele fica mais 40 dias nesse segundo momento que ele sobe, e mais 40 noites, e ele fica num jejum completo, porque ele não bebe água, ele não come, ele não se alimenta, 40 dias, agora é a segunda vez que ele fica 40 dias na presença de Deus, lá no alto do monte Sinai. E no versículo 29 do capítulo 34, diz assim que, quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas, as 2 novas tábuas, porque as 2 primeiras ele quebrou, né? Deus deu mais 2 para ele. Diz aqui que a pele do rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Quantos querem resplandecer a glória de Deus no seu rosto, na sua face? Você sabe que a nossa face, o nosso rosto, ela é o nosso cartão de visita, e ela externa o nosso interior, quem nós somos. Ela externa a nossa alma, porque a nossa alma, querida, ela é a interseção entre o corpo e o espírito. Na nossa alma reside a nossa natureza, a nossa identidade, quem nós somos, é a sede das nossas emoções, é a sede do nosso intelecto, nosso pensamento, está aqui, a nossa alma. Jesus salva a nossa alma, é a nossa alma que é salva. Então, porque a nossa alma é onde está a nossa identidade aqui na terra, quem nós somos. A nossa face reflete quem nós somos. Se você é alegre, se você é feliz, se você é uma pessoa para cima, se você é uma pessoa de bem com a vida, e os crentes têm que ser pessoas de bem com a vida, amém ou não, querido? Nós precisamos ser os mais felizes dessa terra, porque, querido, nós temos um Deus vivo e poderoso que é por nós. Pode aplaudir forte. A igreja tem que ser um lugar de alegria, o povo de Deus tem que ser um povo alegre, porque você tem o Espírito Santo, porque você tem Deus junto com você. Então, isso tem que sair, isso tem que resplandecer no seu rosto, resplandecer na sua face. Então, Moisés resplandecia a glória de Deus na sua face. E eu quero aqui, caminhando para o final, quero te mostrar mais alguns versículos, algumas passagens de pessoas que também tiveram a glória de Deus resplandecendo nas suas faces. O primeiro deles é Moisés, de quem nós estamos falando. O rosto de Moisés resplandecia ou refletia a glória de Deus, né?
E mais uma vez eu quero dizer, a glória de Deus está disponível para todos os filhos de Deus. Busque ter a glória de Deus na tua vida, amém, queridos? O segundo que nós vemos aqui, que fala da glória de Deus, é a oração do sacerdote Arão. Esse Arão que falhou, que construiu o bezerro de ouro, mas ele era sacerdote. Ele era líder estabelecido por Deus, né? E no capítulo 6 de Números, no verso 25, ele ora na oração sacerdotal para que a glória de Deus resplandeça nos filhos de Israel. Diz assim, Números 6, 25: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o rosto dele, a glória dele, sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus quer resplandecer o rosto dele no seu rosto, na sua face. Quantos querem isso? Diga amém, Jesus. Terceira passagem que tem na Bíblia é uma passagem do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Jesus estava ali com seus discípulos, estava no momento de oração, e o rosto de Jesus, depois que ele ora, passou a brilhar. O verso 2 de Mateus 17 diz assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O rosto de Jesus resplandecia como o sol, brilhava. Os discípulos viram aquilo, né? E eles ficaram maravilhados, e eles quiseram até que Jesus construísse uma tenda. Pedro falou: Senhor, constrói uma tenda para o Senhor aqui, uma para nós, uma para Moisés, porque Moisés apareceu também no Monte da Transfiguração, ali naquele momento, com os discípulos e com Jesus. E então Pedro queria ficar ali, não queria nem ir embora mais, porque ele viu a glória de Deus. Queridos, a glória de Deus é para nós, é para você. A glória de Deus é para você, meu irmão. A glória de Deus fala da presença, mas fala dos feitos, dos milagres, das maravilhas, porque quem anda com Deus experimenta maravilhas o tempo todo. Em Atos capítulo 6, versículo 15, diz que o rosto de Estevão, que foi um dos mártires da igreja do Novo Testamento, brilhava como o rosto de um anjo de Deus. Atos 6, 15. Estevão estava diante dos sacerdotes, dos religiosos, lá em Jerusalém, e eles estavam questionando Estevão, a fé de Estevão, e ali Estevão então começa a falar das coisas de Deus, e o rosto dele começa a brilhar, porque ele estava falando ali com tanta graça. Estevão tinha intimidade com Deus, e ele falava com graça, ele falava pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, querido, faz com que o nosso rosto brilhe a glória de Deus. E Estevão então, ele estava ali, e ele foi visto como o rosto de um anjo. O rosto dele foi visto como o rosto de um anjo. Também Daniel, no capítulo 3 de Daniel, no versículo 25, sabe aquela passagem daqueles amigos de Daniel que foram lançados na fornalha pegando fogo? Vocês lembram dessa passagem? Quem já leu? Lá em Daniel capítulo 3, diz que o rei Nabucodonosor, quando ele olhou, depois que os amigos de Daniel foram lá jogados, eram 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogaram os 3 lá, por quê? Porque eles não quiseram se prostrar diante da estátua, que o rei Nabucodonosor houvera feito. Eles falaram: não, nós não vamos prostrar diante dessa estátua não, rei. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer e vamos direto para o céu. Eles foram ousados, eles tiveram fé. E aí o rei ficou com muita raiva e mandou jogar eles lá dentro. Depois o rei olhou para ver o resultado de longe e viu que tinha uma 4ª pessoa. E essa pessoa, diz que essa pessoa que estava lá na fornalha de fogo, o rosto dela resplandecia como o rosto de Deus. Na verdade, era o Senhor Jesus que estava lá dentro daquela fornalha. Jesus ainda não tinha nascido, não tinha sido revelado, mas ele estava ali para proteger aqueles 3 homens
que preferiram, se for para morrer, nós morremos, mas não nos curvamos diante de uma estátua, diante de um ídolo. Vamos manter firme a nossa fé. Deus gosta disso, amém, queridos? Deus gosta disso. Por fim, a Bíblia relata que todos nós devemos refletir a glória de Deus. Refletir a glória de Deus. Onde está isso? 2 aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3. É a última passagem que eu quero ler. Depois disso nós vamos ficar de pé. Acompanhe comigo o verso 17. Verso 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você diz amém para essa palavra? Então, de glória em glória, é de experiência em experiência, de momento de oração no altar de Deus, lá no seu devocional, no evento da igreja, num culto, na célula, onde você separa tempo e dedica aquele tempo para Deus, de glória em glória, de encontro com Deus, sabe? O que vai acontecer? No encontro com Deus, lá no revisão de vidas, né? Você vai sendo transformado, e a sua imagem, você vai sendo transformado na imagem de Jesus. O rosto do Senhor, o rosto de Jesus Cristo, começa a fazer um contorno ali no seu rosto, e a glória de Deus começa a ser refletida no seu rosto. Quantos querem isso? Isso é para todos nós, isso é para cada filho de Deus. A glória de Deus é para você, quero dizer, a glória de Deus é para nós. Assim como Moisés desceu daquele monte, o monte simboliza você ir para a presença de Deus, numa vigília, numa reunião de oração, na semana de santificação, que a gente vai ter aqui no início do mês de abril, 3, 4, 5 de abril, 6, 7, né? Nas festas proféticas. Querido, cada momento que você vai para a presença de Deus, você experimenta mais da glória de Deus, e mais parecido com Ele você vai ficando. Mais parecido com Deus você vai ficando. Glória a Deus. É isso que Deus tem para nós. Nós não somos religiosos, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. E nós temos que ter cuidado para não sermos como aqueles israelitas, que o Senhor chamou eles de povo de dura cerviz, coração duro. Irmão, sabe o que faz o nosso coração ficar duro? É o distanciamento de Deus. Você vai se esfriando, você perde o desejo de orar, você perde o desejo de vir ao culto, você fala, não, eu vou ficar em casa hoje, não preciso orar não, está tudo bem comigo, sabe? E aí a gente vai se esfriando, e o coração vai endurecendo. O coração vai endurecendo. Por isso nós estamos da presença de Deus, porque na presença de Deus, nós recebemos da glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.